Boa noite, pessoal. Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, tá ok? É o seguinte, eu sei que acho que boa parte de vocês receberam o livro, né? E aí, no caso, para quem recebeu o livro, ficará melhor nossas aulas, a gente acompanhar, certo? Mas para quem não recebeu, que eu acho que não, a quantidade de livros que chegou na escola, eu acho que não foi suficiente para todos os alunos, certo? Mas mesmo assim, aí eu vou tirar foto da atividade e mandar para vocês, tá certo? Para aqueles que não têm, que não foi possível pegar o livro, receber o livro, certo? Devido à quantidade. Mas provavelmente a gente vai tentar sanar isso o mais rápido possível, tá ok? Então vamos lá. O conteúdo anterior que eu passei, que eu expliquei para vocês, foi porcentagem, né? Alguns alunos me enviaram as atividades feitas. Pessoal, é o seguinte, ó, quando vocês forem responder as atividades, procurem responder no começo da semana, certo? Porque aí, no caso, você pode enviar até sexta-feira. Até sexta-feira você pode enviar atividade para mim. Até sexta-feira eu recebo, certo? Porque aí, você tentando resolver logo no início da semana, aí tem o restante da semana inteira para poder tirar as dúvidas, tá certo? Porque você manda a atividade para mim, eu dou uma olhada. Aí, observando alguma questão errada, eu mando uma dica para você, digo o que está errado, e aí tentar ajudar vocês, tá certo? Se vocês mandarem em cima da hora, aí fica ruim, porque do jeito que está lá, o que está certo ou errado, vai ficar ali mesmo. Não vai ter como eu tirar a sua dúvida, porque o prazo já se finda, entendeu? Diga assim, se você mandar no final de semana, certo? Então, o ideal é que vocês respondam no início da semana. Aí, durante a semana, tira as dúvidas e aí no finalzinho pode enviar, tá certo? É assim que vocês devem proceder para responder as atividades, tá ok? Vamos lá. Então, no caso, anteriormente eu expliquei o conteúdo de porcentagem. Na sequência, se você, aqui na página 23, para quem tem um livro, fala de juros simples, certo? Eu dei uma olhada nesse conteúdo aqui de vocês, galera. Na verdade, é um subconteúdo de porcentagem, tá certo? E aí eu achei muito resumido esse material. Ó. Se você analisar, só é 2 páginas que ele fala de juros simples. Eu achei muito resumido. Ó. Dá aí um exemplozinho. Aí fala essa parte aqui, ó. Dá uns exemplos resolvidos. Né? Aí na sequência ele já passa a atividade. Na sequência ele já coloca a atividade. Isso é 2 páginas que ele explica aí esse conteúdozinho de juros simples. Aí eu achei bom fazer o seguinte. Eu vou pregar outro material mais bem mastigado para vocês e explicar, tá certo? Eu explico um outro material mais mastigadinho, passo a passo, direitinho. E aí, a atividade do livro, aí vocês respondem de acordo com a minha explicação desse material que eu vou explicar para vocês, tá bom? Provavelmente eu farei isso na próxima semana, tá certo? Então, pulando essa parte aqui, depois como eu falei, depois eu volto, pego o material e explico direitinho aí, porque aí tá muito resumido. Você pode analisar no livro de vocês aí, falando muito pouco de juros simples, certo? E como vocês nunca viram, tem que ser uma coisa bem mastigadinha, e essa parte aqui está muito resumida para vocês. Então, quando eu elaborar o material, eu explico, e aí eu passo a atividade referente a juros simples, tá certo? Então, vamos passar aqui, ó. Na sequência, tem falando de, vamos lá, dízimas periódicas, certo? Que é o nosso capítulo 4. Ó, já estamos no capítulo 4, ó, capítulo 4, certo? Capítulo 4, que são as dízimas periódicas. Se você for analisar, no meu primeiro vídeo, eu falo de dízima periódica, eu falo de dízima periódica e falo também de alguma parte assim sobre o conjunto dos números racionais, aquele primeiro vídeo que eu gravei. Porque ali no caso foi de uma apostila que eu peguei da internet e aí estava explicando para vocês, tá certo? E agora, como vocês já receberam o livro, agora a gente está de fato acompanhando passo a passo de acordo com o livro. Capítulo 1, 2, 3, estamos no capítulo 4, que fala de dízimas periódicas, tá certo? Então,
Vamos fazer uma breve explicação novamente sobre dízimo periódica e na sequência vocês responderão a atividade, certo? Então vamos lá. Diz o seguinte, ó, o que é dízimo periódica? Ó, em matemática, muitas vezes é útil representar números racionais expressos por meio de frações. Aquilo que eu falei para vocês, que é um número racional, é todo número que pode ser representado através de fração, certo? Você sabe que fração tem um númerozinho em cima, que é o numerador, e o de baixo é o denominador. Aí diz assim, ó, para isso, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, quando você divide o numerador pelo denominador, você vai encontrar um resultadozinho, e esse resultado que você vai encontrar, ele pode ser finito ou pode ser infinito. Como assim, professor? Quando você faz uma divisão que você encontra um valor exato, então você encontrou ali um número finito, um número que parou ali mesmo, certo? Você encontrou uma divisãozinha finita. Agora, quando você pega um número e divide por outro, e quando não é possível você chegar ao fim, aí é, no caso, uma divisão infinita, certo? Então, observe aqui, ó. Vamos lá. Ó, em alguns casos, essa representação decimal, ó, representação decimal, quando falar em decimal, é bom sempre vocês associar com números racionais, certo? É aquilo que eu falei para vocês. Então, todo número decimal, ele é um racional. Então, no caso aqui, ó, vocês, logicamente, se você puder escrever ele na forma de fração, aí você pode dizer que ele é um racional. Aí, no caso, tem os números irracionais, que você já não pode escrever em forma de fração. Isso aí que a gente vai ver mais na frente. Então, vamos lá. Ele cita um exemplozinho aqui, ele pegou a 9/20, né? 9/20. Aqui quer dizer o quê? 9 dividido para 20. Se eu pegar 9 dividido para 20, eu vou encontrar 0,45. Então, 0,45 é o resultado de uma divisão finita. Por que é finita? Porque tem um fim. Entendeu? Então, que é o valor exato, 0,45. Se você pegar 0,45 e tentar voltar o processo para a fração, tem como a gente fazer também, certo? Depois a gente vai ver isso aí. Então, vamos lá. Mas aqui, ou seja, 9 dividido para 20 é igual a 0,45. Então, aqui é uma representação decimal finita. Vamos lá. Agora vem a partezinha aqui, o inverso lá. Diz assim, ó. Em outros casos, essa representação decimal é infinita. Infinita. Certo? Vamos ver a fração menos 7/11. Certo? Então, se você pegar aí uma calculadora ou fazer o processinho manual mesmo, você pegar o 7 e dividir por 11, você vai encontrar o resultado 0,636363. E se você observar, tem 3 pontinhos aqui. O que significa esses 3 pontinhos? Significa dizer que não tem fim, não é possível você chegar no fim dessa divisão, certo? Desse resultado. Aí, quando não se é possível encontrar o final da divisão, aí coloca os pontinhos aqui, ó, para representar o símbolo de infinidade, certo? Então, menos 7/11 é um exemplo dele. Ou seja, menos 7/11 é igual a menos 0,636363, certo? Esse 636363, ele tem um nomezinho que você pode dar para ele aí. Ele é chamado de período, certo? Esse 63 aqui é chamado de período. Professor, o que é o período? Período é aquele número que se repete depois da vírgula, certo? Aquele número ou aqueles números, certo? No caso aqui, quem é o período aqui? Que é o período aqui, 63, porque é esse número que está se repetindo após a vírgula, ó, 63, 63, 63, 63, certo? Chamado de período. Vamos lá na sequência. Aí diz o seguinte, ó, no segundo exemplo, o resto nunca se anula. Por que ele diz que o resto nunca se anula? Porque sempre vai estar sobrando números, certo? Quando acontece a situação do resto se anular, é porque você tem uma divisão exata, certo? Aí diz assim, ó, o resto nunca se anula e fica alternado entre 7 e 4.
Aqui como você vê aqui, ó, 7, 4, 7, 4, 7, 4, e aí vai. Certo? Observe, esses zeros que é acrescentado aqui é porque não dá para dividir para 11. E sempre ele vai colocando o zero. Aquele processo que se aprende lá no sexto ano. Então vamos lá. Quociente tem a parte decimal infinita e periódica. Infinita, vamos lá. Infinita e periódica. Por que é infinita? Porque jamais você chegará ao fim desse resultado. Por que é periódico? Porque tem um período. Existem números que após a vírgula se repetem. No caso aqui o 63, 63, 63, aí vai. Ou seja, é uma dízima periódica. Então, isso aqui é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Primeiramente, o que define ser uma dízima periódica? Dízima periódica é uma representação numérica em que é resultante de uma fração e que essa representação numérica você não consegue se chegar ao fim, certo? Como você pode perceber, os pontinhos aqui está indicando que é infinito. Então, se eu não consigo chegar no fim de um resultado e existe um certo período, então você está trabalhando com dízima periódica, é o que ele diz aqui, ó, ou seja, é uma dízima periódica. Aí diz assim, ó, no caso de menos 0,6363, os algarismos 6 e 3, respectivamente, continuarão se repetindo indefinidamente. Então, você não chegará ao fim desse resultado. Dizemos que na dízima periódica, menos 0,6363, o período é o grupo 63. É aquilo que eu falei para vocês, que é o período 63, que é o que se repete. Que se repete. E a representação abreviada desse número é menos 0,63. Então, quer dizer, ou você pode colocar desse jeito, ou pode vir assim, ou pode vir dessa forma, certo? Ele coloca um tracinho em cima do período. Tá ok? Então, na atividade de vocês pode vir assim, ou pode vir assim. O número que tem o tracinho em cima significa que é o período. Essa dízima é uma dízima periódica, certo? Então, vamos lá. Dízima periódica dita simples. Mais um detalhe que eu já vou aproveitar e explicar para vocês. Por que ele diz aqui, ó? Essa dízima é uma dízima periódica dita simples. Por que ela é simples? Porque após a vírgula só existem números que se repetem, certo? Como vocês podem observar aqui, ó, 0,63 63, e aí vai. Então, no caso aqui, ó, tá aqui a vírgula, depois dela só possui números que se repetem, ó, 63, 63, e aí por aí vai. Então, quando após a vírgula você encontrar apenas números que se repetem, só números que se repetem, então você pode dizer que você está trabalhando com uma dízima periódica simples, certo? Dízima periódica simples. Agora vamos lá. Existe a dízima periódica simples e existe a dízima periódica composta. Vamos ver como é que se dá a dízima periódica composta. Vamos lá. Ó. Tem aqui, ó. Vamos observar a seguinte dízima periódica. 12, aí tem ó, 1, 4, 5, 4, 5, 4, 5, infinito. Aí assim, ó, nela o período é 45. Por que é 45? Porque é o que se repete. Ó, 4, 5, 4, 5. E o algarismo 1? E o algarismo 1? Que ocupa a casa dos décimos, não se repete. Então, portanto, não pertence ao período. O período é só 4, 5. O 1 não pertence porque ele não se repete. Aí diz assim, ó, nesse caso, a dízima periódica é chamada de composta. O que é uma dízima periódica composta? É aquela dízima em que, após a vírgula, eu possuo pelo menos um número que não se repete. Então, se tiver pelo menos um número que não se repete, então você está trabalhando com dízima periódica composta. No caso aqui, qual é o número que não se repete? É o 1. Certo? Vamos lá para a sequência. Recapitulando, o que é a dízima periódica simples? É aquela dízima em que, após a vírgula, só possui números que se repetem. No caso, só possui períodos. O que é uma dízima periódica composta?
é aquela dízima em que após a vírgula tem que ter pelo menos um número que não se repete. Se tiver pelo menos um número que não se repete, aí você já está trabalhando com dízima periódica composta. Vamos lá para a sequência, certo? Vamos lá. No caso aqui, ele dá aqui algumas páginas para responder e na sequência a atividade. Eu não vou mostrar aqui a atividade porque tem as respostas e aí fica muito chato, né? A gente está gravando um vídeo, aí mostra a atividade com a resposta, fica muito chato. Certo? Aí eu vou escrever de lápis a resposta, tirar uma fotozinha e mandar para vocês. Tá beleza? Então, no caso, para essa semana fica só isso mesmo. Tá certo? Eu vou postar aqui a atividade para vocês, que é na sequência desse conteúdo aqui, dízimas periódicas. E aí, no caso, o que tem anteriormente, que é juros simples, eu vou postar na próxima semana. Eu vou ainda pesquisar um material bem bacana para vocês, mais bem explicado. Eu digo assim, na questão do livro, certo? Mais bem mastigado para vocês entenderem melhor. E aí vocês irão responder essa atividade de juros simples na próxima semana, quando eu postar o vídeo. E nesse vídeo aqui, vocês vão responder só a atividade que tem na sequência do capítulo 4 aqui de dízimo periódico. Na realidade, são duas atividades. Tem uma acho que de 3 questões e a outra de 5 questões, certo? Então, na sequência desse capítulo 4, vocês deverão responder a atividade, que eu vou postar lá no grupo de vocês, tá certo? Então, ficamos por aqui mesmo. Então, até mais.